Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. Hoje a gente está fazendo uma gravação um pouco diferente. Estamos aqui no segundo Congresso Ibradim de Direito Imobiliário e eu gostaria hoje de apresentar um grande amigo, um grande autor, Marcos Vinícius Borges. Ele é recém-doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também é professor concursado, e ele defendeu a tese de doutorado medidas atípicas na execução pecuniária. Marcos, obrigado aqui por estar nos recebendo. Eu queria que você explicasse um pouco a sua tese. Meu amigo, prazer é meu estar aqui no teu blog, que tantos profissionais já passaram por aqui. Obrigado mesmo pelo convite. A lógica que a gente tem hoje em dia se dá toda com base no artigo 139, inciso 4, do novo Código de Processo Civil. Por meio desse dispositivo, o juiz passou a ter a condição de aplicar medidas executivas não previstas expressamente em lei, o que já era possível nas obrigações de fazer, só que por conta agora desse dispositivo, nós conseguimos fazer essa aplicação nas execuções pecuniárias. E isso tem causado um certo furor. Se você for pegar várias vezes esses sites de notícias jurídicas, soltam algumas notícias, olha, o juiz apreendeu o passaporte, juiz restringiu a CNH. Aliás, semana passada nós tivemos um caso interessante de um jogador de futebol famoso que está, até agora, por conta de uma dívida de 7, 8 milhões de reais, ele está com o passaporte dele apreendido, não consegue viajar para o exterior, né? A questão principal que nós temos que ter em mente é que o dispositivo está no código, está em vigor, e salvo se ele for declarado inconstitucional por uma DIN que já foi proposta e está lá no STF, na relatoria do ministro Luiz Fux, salvo se ele for declarado constitucional, se ele não for declarado, nós temos que pensar uma forma de aplicar ele de maneira razoável. Porque em inúmeras oportunidades você vê algumas pessoas dizendo que ele não se aplica, e em outras situações você vê juízes de primeiro grau aplicando de maneira desarrazoada isso, né? O que eu tentei pesquisar, o que eu tentei fazer e resultou nessa obra que será publicada? Eu tentei estabelecer parâmetros, critérios. A atividade do juiz ela tem que se basear em determinadas premissas, em determinados parâmetros, e esses parâmetros eles têm que todos eles primar pela proporcionalidade, pela razoabilidade. Então algumas questões são dignas de serem enfrentadas. Claro que o nosso objetivo aqui é só dar uma geral, mas necessidade de requerimento o juiz não pode fazer de ofício, necessidade da medida ser subsidiária, ou seja, primeiro você tem que tentar penhorar, expropriar alguma coisa do devedor. Se você não conseguir, aí você aplica a medida típica. Terceiro ponto, contraditório prévio. Como é que você vai aplicar uma medida tão forte assim contra o devedor, sem antes proporcionar que ele possa indicar bens a penhora ou pagar? Então, o mote da minha pesquisa é tentar proporcionar para os operadores jurídicos alguns critérios que podem basear o juiz no dia a dia. Isso é muito importante, não tem receita de bolo. Os casos são complexos, os casos são diferentes entre si, então você tem que, até pelo método de concreção e não pelo método de subsunção, você tem que fazer o quê? Diante do caso concreto, o juiz vai olhar as peculiaridades de cada situação e vai tentar aplicar esses parâmetros. Então, a lógica por trás do meu trabalho é essa: apresentar parâmetros, critérios, objetivos para que o juiz possa, de maneira exitosa, aplicar esse dispositivo. Ótimo, excelente. Acho que o papel da doutrina é esse mesmo, né? A partir de um dispositivo legal, tentar buscar contribuir com critérios legais a serem aplicados pelo aplicador. Bom, trazendo eventualmente aqui para o direito imobiliário, que você também é um grande especialista, não só na área de processo, recentemente a gente teve a decisão do STJ restringindo ao condômino inadimplente a utilização de áreas comuns, aliás, não restringindo, dizendo que é abusiva a cláusula convencional que permite a restrição do condômino inadimplente nas áreas comuns. Agora, ainda, vamos dizer, as áreas comuns, a discussão é interessante, e com relação aos serviços, para alguns serviços não essenciais. Vou dar um exemplo: cadeira de praia em condomínios do litoral, né? Ou seja, será que seria permitido, ele tem plena utilização das áreas comuns, não há restrição alguma, mas com relação às cadeiras de praia, sim, ele não tem esse serviço. Você acha que, eventualmente, a decisão do STJ também pode embarcar também nesses serviços não essenciais? Eu compreendo que esse julgado do STJ, ele, apesar de ter sido julgado depois da vigência do novo código, os dispositivos infraconstitucionais que são analisados não são do CPC, são do Código Civil e da Lei de Incorporações e Condomínios. Então, esse julgado do STJ, ele não enfrentou a questão sob a ótica do artigo 139, inciso 4. O que eu venho defendendo?
veio defendendo que quando um caso dessa natureza chegar novamente ao STJ e tiver como afronte a violação infraconstitucional desse artigo 139, inciso 4, talvez o entendimento tenha que ser outro. Por quê? Porque não é nada equivocado ou nada espantoso você imaginar se o juiz pode restringir o passaporte, se ele pode apreender a CNH em determinadas situações, ele pode sim, diante do condômino inadimplente, tendo em vista a execução proposta pelo condomínio, ele pode sim impedir que causar uma restrição de direitos no devedor da taxa condominial, impedindo ele do convívio das áreas comuns. E aí, é claro, diante da situação concreta, nós temos que ponderar qual que é o tipo de uso. Por quê? Nós não podemos, por exemplo, em condomínios que temos elevadores programados, você restringir o direito dele de pegar o elevador e chegar até a sua propriedade. Da vaga de garagem. Da vaga de garagem, né? Agora, esse exemplo que você colocou é muito flagrante. Lá na minha terra, no litoral, nós temos vários desses condomínios em que você faz uso de cadeiras, de guarda-sol, até próprio serviço de garçom. Isso é uma coisa que não é essencial. Mas você acha que não fere a dignidade da pessoa humana, eventualmente, de estar todo mundo lá com o seu guarda-sol, eventualmente, e aquele condomínio inadimplente, ele chega na praia, eventualmente, levando dele? A lógica é pensarmos o seguinte: qual é o direito que ele está exercendo ali? Especificamente nesse caso, ele não está exercendo o direito de propriedade, sim o direito de lazer que decorre do direito de propriedade. Aí a pergunta que se faz é: isso é um direito fundamental? Porque a questão da CNH, você tem o direito fundamental de ir e vir da sua locomoção? Tem. Agora, você tem um direito fundamental, núcleo rígido da Constituição, de dirigir? Não, você não tem. E é com base nisso, inclusive, que o ministro Luiz Felipe Salomão e a ministra Fátima Nancy Andrighi, em casos que já chegaram na STJ, mantiveram a restrição da CNH. Então, o que se tem que interpretar é: você está ferindo o núcleo essencial daquele direito fundamental? Sim, você está ferindo, então tem que afastar a medida. Agora, se você não está ferindo o núcleo essencial, você pode sim restringir. Então, uso de salão de festa, uso da cadeira, do guarda-sol, qualquer tipo de situação que não envolva o exercício do direito real de propriedade ou que não envolva o núcleo rígido desses direitos fundamentais, eu acredito que o STJ vai ter que revisitar a matéria com base nesse dispositivo. Marcos, queria agradecer imensamente. Você é um grande amigo, um grande jurista, um professor de mão cheia. Foi ótimo aqui ter esse primeiro papo com você, mas eu espero que você volte para o Blog Civil Imobiliário para a gente tratar também muitos outros temas. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, sucesso total do teu blog. Obrigado mais uma vez e um grande abraço aí para os teus seguidores. Valeu. Valeu, pessoal. Esse foi Marcos Vinícius Borges. Até a próxima.